O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, eu sou Arquimedes de Castro e hoje estamos aqui para conversar sobre jornalismo e democracia. Pois é, meus senhores e minhas senhoras, o maior golpe contra o jornalismo profissional, a meu ver, aconteceu com a decisão do Supremo Tribunal Federal de inexigibilidade. Deixou de ser exigido. Ou seja, o STF disse que não precisava mais de diploma para ser jornalista, além de revogação na íntegra da lei de imprensa. Essa inexigibilidade e essa revogação, elas marcaram um tempo. Esses dois mecanismos, criados durante a ditadura militar, regulamentaram o exercício da profissão durante décadas. E a declaração de inconstitucionalidade criou um vácuo legal, além de embaralhar as relações do jornalismo profissional com a sociedade. Se qualquer cidadão pode se autodeclarar jornalista, qual a vantagem de estudar em uma universidade durante 4 anos para aprender filosofia, sociologia, ética, técnicas de redação e até, algum tempo atrás, revelação fotográfica? Que vantagem tem? Aparentemente nenhuma. O sujeito se autodeclara jornalista e passa a atuar. Depois, também é óbvio que qualquer um com domínio da oratória e com capacidade de criar empatia com o público, conquista melhor e convence de forma mais efetiva as plateias genéricas do ambiente de broadcasting do que, digamos assim, um jornalista essencialmente técnico e que busca aperfeiçoar seu trabalho diário de interpretação da realidade através da metodologia científica aplicada ao jornalismo. Aqui um parêntese para falar sobre isenção. É muito exigido do jornalista que ele seja isento, tanto na descrição como na análise a respeito dos fatos jornalísticos que são apresentados à sociedade. E o que é isenção? É uma doença. Atualmente é diagnosticada como doença. São os isentões. São as pessoas que não radicalizam o pensamento. Aqueles que nem estão concordando totalmente com quem está no poder, nem estão concordando totalmente com quem deseja chegar lá. Ou seja, nem são de oposição, nem de situação. Nos dias de hoje, quem não é nem petista, nem bolsonarista? E é isso que a imprensa precisa ser, isenta. Não é confiável um jornalista que está filiado a um partido político e com obrigações partidárias de defender ideologicamente uma corrente política. Se ele faz isso, se está assim vinculado, é preciso que deixe claro que assim procede, para que as pessoas não se enganem
olhando para ele com uma máscara de isenção criada pela técnica jornalística. É óbvio que não dá para saber. Assim, não tem como identificar o tempo todo. Porque, na essência, filosoficamente falando, todos nós temos um partido político. Todos nós torcemos por alguém. E os jornalistas que trabalham com informação, eles são os que mais sabem a respeito dos movimentos políticos e de suas implicações na sociedade. Daí é impossível que esses cidadãos estejam observando todos esses movimentos sem ter uma opinião a respeito de quem está certo e de quem está errado. Porque ninguém está certo o tempo todo. Nenhum líder político pode acertar o tempo todo. Isso não é possível. Então, os jornalistas, evidentemente, têm opinião, mas ao produzirem seus comentários e suas matérias, e suas análises, é fundamental que, usando a técnica jornalística, se mantenham isentos. Não se trata aqui de defesa do corporativismo, nem muito menos de impor a censura velada, autorizando apenas alguns profissionais identificados pelo Estado a se expressarem livremente para interpretar a realidade política, econômica e social. O problema é que, com o fim das regras da lei de imprensa e da obrigatoriedade de diploma para o exercício da profissão, com o fim dessas regras, o jornalismo profissional entrou num limbo legislativo, sendo pressionado a fazer autorregulamentação pelas autoridades estatais, mas sem parâmetros legais e burocráticos para fazê-lo. Os veículos de comunicação do país eram acusados pelos governos petistas de representarem os interesses das elites empresariais e se posicionarem contra a maioria da população. Esse foi o argumento utilizado por Luiz Inácio por ocasião das denúncias que resultaram no inquérito chamado de Mensalão, quando os petistas demonizaram jornalistas profissionais, quando estes noticiaram e analisaram o método utilizado pelo lulismo para se perpetuar no poder no presidencialismo de coalizão. Luiz Inácio dizia que não lia, que não via programas jornalísticos, que ele deu declarações à imprensa sobre isso, era um resumo que os seus assessores traziam e ele já sabia mais ou menos o que estava ali. A presidente Dilma e seus assessores e o presidente Lula e seus assessores acusavam a imprensa, notadamente a grande imprensa, de aristocratas que estavam defendendo os interesses políticos dos mais ricos e contra os mais pobres. Principalmente quando
a grande imprensa, porque só ela consegue fazê-lo, denunciou os esquemas de corrupção. Durante o impeachment da ex-presidente, é bom lembrar, e antes, nas manifestações de rua, também era discurso vigente na opinião pública que a imprensa era o principal inimigo a ser combatido. Aliás, o inimigo é a imprensa, é a frase emblemática do caso Watergate, dita pelo então presidente investigado Richard Nixon, que renunciou. No atual governo, a imprensa também é sistematicamente atacada e o jornalismo profissional relegado ao papel de inimigo da pátria, considerando que nada de negativo pode se dizer do presidente e de sua família, nem muito menos revelar os enormes problemas existentes no país e que precisam de soluções urgentes dos atuais governantes. Porque matérias como essas são consideradas material de propaganda marxista para destruir a nação e os interesses nacionais. É evidente que o jornalismo profissional erra e também pode ser usado para criar realidades paralelas, encobrindo o que realmente aconteceu em benefício de interesses políticos e econômicos. É por isso que precisamos de uma legislação nacional que discipline o exercício do jornalismo profissional, para distingui-lo do que é feito de forma amadora. Afinal, todo mundo pode fazer jornalismo, todo mundo pode dar opinião, ou travestida de jornalismo e apresentado como se jornalismo fosse. Mesmo assim, só para finalizar, é necessário que sociedades republicanas e democráticas que prezem pelo Estado de Direito possuam empresas jornalísticas, profissionais, públicas e privadas, como vacina antifascista. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro, falando direto de Campina Grande.